Paz do Senhor a todos, mais uma vez estamos aqui no podcast da MDR, daqui é o Profeta Josafate, para mais um dia de gravação deste grande episódio, que vai ser um episódio maravilhoso aqui no podcast da Mentalidade do Reino. Hoje eu tenho uma grande surpresa para vocês, um grande ilustre, o homem de Deus, alguém muito especial para Angola, para a nação angolana, alguém que tem contribuído muito com a propagação do Evangelho, é o nosso parceiro, irmão e amigo, pastor Nuno Cadete. Então eu quero que você ali em casa receba o homem de Deus. Pastor Nuno, seja bem-vindo ao podcast da Mentalidade do Reino. Paizinho, Profeta Josafate Moçaba, meu irmão, meu amigo, muito obrigado. Saudações a todos aqueles que estão em casa a nos assistir. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. É uma honra estar aqui nesse podcast da Mentalidade do Reino. Uau, já agora, o pastor Nuno vai aproveitar, falar um pouco do seu ministério, os anos de estrada e a sua caixa forte. Ele é um homem muito forte na propagação do Evangelho, o homem das operações divinas, o homem que mexe com Angola nas 4 dimensões dos poderes espirituais. Pastor Nuno, fala para nós como é que funciona o ministério do Senhor, como é que tens trabalhado nos últimos anos. Glórias a Deus. Profeta, normalmente eu tenho me movido muito naquilo que é a direção do Espírito Santo. O meu ministério, nós nessa caminhada ministerial já vamos ali quase uns 20 anos, 20 e tal anos, buscando a Deus, orando, jejuando, subindo montes, fazendo a obra de Deus. Então eu tenho estado focado na organização de eventos de impacto nacional. Sou mentor de uma grande conferência, que é a conferência anual Luanda em Chamas. Também sou mentor de uma conferência que visa treinar jovens e ajudá-los a descobrir no seu propósito. Essa conferência ela é mais holística porque ela abrange não só para o espiritual, mas também para o social, o profissional, que é a conferência Atmosfera do Propósito. Então ajudamos os jovens a se descobrir no seu propósito, porque é que ele existe na Terra, para o que é que ele foi chamado. Uau. E que mais do que ser um matemático, economista, contabilista, existe um propósito espiritual que pesa sobre a nossa cabeça. Então esta conferência tem impactado jovens de diversas índoles, de diversos pontos da Angola, e tem sido uma bênção. Uau. E uma vez por mês também temos o grande projeto Monta aos Sábados, que é uma coisa mais espiritual. Aquilo é interdenominacional e tem congregado pessoas de várias denominações para orações, sair um pouco do conforto. A Bíblia diz que Jesus várias vezes subia ao monte para orar com os discípulos. João Batista ficava no deserto, Elias na montanha. Então sair um pouco da zona de conforto e ir para um lugar mais calmo, mais tranquilo, para encontrar-se com Deus. Quem me conhece também sabe que são muitos projetos, então quem me conhece também sabe que eu tenho o impacto da palavra. Eu entrevisto também algumas individualidades religiosas. Okay. E temos ali os vídeos a circular nas redes sociais. Uau, não, perfeito. Uau. Já aproveitando essa leva aqui do propósito, qual é a importância do jovem hoje conhecer seu propósito? Qual é o impacto que isso tem para a vida de um jovem quando ele conhece e encontra seu propósito? Uau, pergunta bastante interessante, Profeta. Maior parte dos jovens hoje não conhecem o seu propósito. E quem não conhece o seu propósito, ele gira às voltas e vai viver um ciclo de repetição de acontecimentos. Não é que ele está amaldiçoado, não é que lhe fizeram algum mal na família dele. É que ele não descobriu o seu propósito. Uau. Por quê? Porque todo propósito, ele possui uma atmosfera, uma geografia, e todo propósito nos faz se movimentar. Uau. Quer dizer que, se eu conheço o meu propósito, esse propósito tem um lugar para fluir. A Bíblia diz que Moisés, enquanto esteve no Egito, nunca curou uma febre sequer. Enquanto esteve no Egito, nunca fez um milagre sequer. Yes. Quando Moisés sai do Egito e se encontra com Deus na sarça, aí Moisés descobriu que, afinal de contas, ele consegue curar lepra. Wow.
afinal de contas a sua vara se transforma em cobra e se transforma em vara novamente. Porque ele saiu de uma geografia que estava a limitar ele de desenvolver e desencadear aquilo que é o seu propósito. Sim. Agora, quando Moisés se encontra com a sarça e volta para o Egito, aí é que ele faz sinais. Porque ele precisava sair da geografia, se encontrar com Deus do seu propósito para manifestar os sinais que ele teve que fazer. Uau. Então, a frustração de muitos jovens atualmente é porque eles desconhecem o seu propósito. E antes de descobrir o nosso propósito, nós temos que descobrir a nossa identidade. Identidade é aquilo que nós somos, propósito é aonde nós vamos. Sim. Significa que sem eu conhecer quem eu sou, por que vim, por que eu estou aqui, eu não saberei aonde ir. Então muitos jovens hoje andam deprimidos, andam frustrados, trabalham em áreas que não é a área do seu propósito e por isso não cumprem aquilo que Deus os tem determinado a fazer na Terra. Uau, já agora, né, aproveito esse momento para convidar você, se inscrevam no canal, deixa aí teu like, porque hoje vai ser fire. Não, está a ser fire. Uau. Está a ser fire. Você vai aprender muita, mas muita coisa. Hoje é uma conversa amena, temos denominado esses episódios como conversas de amigo. Então, hoje você vai aprender muita, mas muita coisa. Então, você que está ali em casa, compartilha muito, deixa o teu like no canal, se inscreva, porque isso é muito importante. E mais uma pergunta aqui muito importante, pastor Nuno. Nos tempos atuais em Angola, tem-se visto muitas pessoas a professarem que são homens de Deus, que pregam a palavra de Deus, mas a gente nota um certo despreparo na comunicação, né, com o povo de Deus. Eu quero que o pastor Nuno fale de forma assim, bem clínica, a importância de uma comunicação saudável de um líder para os liderados. Exatamente, profeta. Existe muita falha na comunicação. Quando nós olhamos para a Bíblia, ainda falando sobre Moisés, Moisés ele possuía um chamado extraordinário. Moisés se tornou o líder de uma das maiores nações naquela altura, que saiu como uma família da sua terra, entrou para o Egito e saiu de lá como uma nação. E quando Deus escolhe Moisés, Deus escolhe auxiliadores de Moisés, sim, Arão. Muita gente não entende o real propósito de Arão na vida de Moisés. Arão era como se um intérprete, um filtro daquilo que Moisés haveria de dizer. Sim. Por isso é que Deus diz para Moisés: eu te colocarei como Deus em Israel e Arão como teu profeta. Quer dizer que Moisés muito provavelmente não era um comunicador nato. Sim. Porque ele precisava de Arão para interpretar o que ele falasse e fizesse chegar aquilo até o povo. Sim. Então, o que existe hoje, na verdade, profeta Josafate, é pastores que querem ser tudo. É pastores que querem fazer tudo, não reconhecem a importância de auxiliadores no ministério para poderem ajudá-lo a ter uma comunicação eficaz e manifestar da melhor forma o seu propósito. E quando vão tentar comunicar, por falta de capacitação, por falta de estudo, por falta de se aprimorar, comunicam mal. E depois, o que acontece? Vivem grandes lutas no ministério, vivem baixas e quedas consubstanciais no ministério e ficam deprimidos. Ficam deprimidos por quê? Porque acham que as pessoas lhe estão a resistir simplesmente porque não lhe amam, porque lhe odeiam ou porque ele não é ungido. Não é que você não é ungido, você é ungido, só está a comunicar da maneira errada, só está a se expor da maneira errada. Então, hoje você pode fazer uma faculdade, você pode fazer um curso de teologia, você pode aprender em alguma academia, mas você também pode pesquisar. Se você tem um propósito grande, Deus te chamou para algo grande, procure se capacitar nisso. Procure entender que se você é homem de Deus, você lida com pessoas. E para lidar com as pessoas, você precisa ter uma comunicação cordial, ter uma comunicação no tom certo, ter uma fala à altura. E você será mais eficiente, mais eficaz ao passar aquilo que é a tua mensagem. Sim. Então, profeta Josafate, o maior problema que nós temos hoje é falta de preparo. Existem muitos jovens pastores e não só que não estão preparados. E não é que não foram chamados, eles foram mesmo chamados, mas têm preguiça de aprender.
tem preguiça de se capacitar. E nós nunca vamos manifestar uma coisa que nós não aprendemos, a não ser que seja por revelação. Não, com certeza. É o que muita gente diz, algo engraçado, profeta. Aí, não, Deus vai me dar a mensagem. Na verdade, no fundo, Deus dá o objetivo da mensagem. Deus não vai te dar o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Deus vai te dizer o objetivo daquilo que Ele quer passar para o povo, e nós, dentro da sabedoria que o próprio Deus nos deu e da palavra, nós vamos desenvolver aquela mensagem. Sim. Então há pessoas assim, estão aéreos no ministério, estão aéreos na vida, não tem uma linha, não tem uma direção. E o público, as pessoas hoje estão cada vez mais exigentes. Existem nas nossas igrejas pessoas que têm vários graus acadêmicos. Hoje já não se fala qualquer coisa nos altares. Hoje temos que falar coisa com substância, coisa com convicção, com direção, alguma coisa que tenha um conteúdo coletável, aproveitável para a edificação e crescimento das pessoas. Eu não vou chegar para um auditório de 300 pessoas para falar coisas que ninguém entende. Eu preciso comunicar uma coisa orientada, uma coisa de Deus, divina, bíblica, mas que também abrange outras áreas do saber. Porque a igreja, ela tem a sua componente espiritual, que é a mais importante, mas, pastor, também temos relacionamentos. Sim. Temos casamentos que precisam de auxílio. Temos jovens que estão a passar pela depressão da falta de emprego. Sim. Então, hoje faltam pastores com uma comunicação mais abrangente. Olha, por exemplo, para o livro de Eclesiastes. Salomão faz uma abordagem em torno da vida de uma maneira muito completa. E hoje nós temos pastores que só têm uma comunicação direcionada. Eu acredito, é um pensamento muito pessoal. Eu não concordo muito com quem adote um estilo de mensagem. Imagina, e isso vai ser polêmico. As pessoas dizem, eu só prego arrependimento. Outros dizem, eu só prego prosperidade. Eu só prego motivação. Eu acho que os três estão errados. Por quê? Se eu só prego arrependimento, Deus não é um Deus que quer dar chicote no seu povo de janeiro a dezembro. Yeah. Existem dias que Deus também quer levantar, quer motivar o seu povo, quer levantar o povo. Isso é foda. Existem dias que Deus quer fazer alguma coisa diferente na igreja. Então, não adote estilo. O teu estilo tem que ser o estilo de Deus. Aquilo que Deus quiser que você fale, é aquilo que você fala. Se for para arrependimento, prega. Se for para levantar o povo, levanta. Porque na Bíblia que Deus elogia homens, a Bíblia diz que Deus elogiou Jó, a Bíblia diz que Deus elogiou Gideão, varão valoroso. A Jó, Deus disse, homem reto, temente a mim, que se desvia do mal. Quer dizer, Deus não é um Deus que dá chicote no seu povo de janeiro a dezembro. Então o nosso estilo tem que ser o estilo de Deus. Aquele que nós sabemos, não, hoje Deus quer que se transmita. Isso é isso que eu vou transmitir. Agora, o que acontece é muitos pastores que ele próprio, como já é o Deus dele, ele é que determina o tipo de mensagem, a forma que ele vai pregar. Chega na igreja, não está a fluir. Por quê? Porque a direção que Deus quer te levar é outra. E você está a levar o povo para outra direção. Uau, perfeito. Uau. Hoje, se você não se inscrever no nosso canal, você está cometendo um grande erro. Yeah. A gente vai trazer muitos convidados riquérrimos em palavras, em sabedoria. O pastor Nuno Cadete nas redes sociais, ele nos últimos tempos tem tido uma certa notoriedade muito grande, uma expressão muito grande, não só em Angola, mas internacional, onde ele tem abordado com muita sabedoria e coerência assuntos ligados à vida matrimonial. E eu só quero lançar aqui uma pergunta que meus seguidores também fazem, né? Hoje o dia é dele, hoje o casamento aqui é dele. Hoje aqui a noiva prendada, maquiada, preparada, é ele. Então hoje aqui você vai ser bem alimentado. Hoje o prato está bom, Não aquecer, porque esse podcast aqui é uma introdução, vai ter mais. Se prepara, vai ter mais. Uau. A pergunta que eu lanço para ti, pastor, nesse momento é, dentro da tua visão ministerial, dentro das tuas características espirituais e ministerial também, o que é que tu aconselhas para um casal que está a viver uma guerra, um conflito, vamos dizer assim, um conflito espiritual inacabável? O marido faz parte de uma outra denominação, a mulher faz parte de uma outra denominação,
E em casa não há paz. Até porque quando eles se encontraram, nenhum professava uma fé. No meio do caminho aí, durante o processo, um decidiu, né, optar por uma religião, por uma crença. Só que isso está a dar problema em casa. Então o que o pastor aconselha para este casal? Porque também coisas ligadas à fé são coisas muito sensíveis. Muito. São coisas muito sensíveis e às vezes as pessoas nem sempre têm equilíbrio para lidar com esse tipo de situação. E é necessário uma palavra de sabedoria, é necessário um aconselhamento. Então o pastor Nuno Cadete vai nos dar aqui uma palavra. O que é que faremos, o que é que podemos fazer diante dessa situação? Uau, grande pergunta. O que eu digo para os internautas é assim: cuidado com a forma que você vai escolher a pessoa que vai ficar contigo. Uau. Porque a escolha de um parceiro é uma escolha que tem repercussões para a vida toda. Uau. Você não pode escolher a pessoa que vai namorar ou que vai casar contigo da mesma maneira que você escolhe o tipo de roupa que você vai usar. Uau. Você escolhe essa pessoa que vai ficar contigo com o maior nível de cautela possível, porque é a pessoa que vai ficar contigo o restante das suas vidas. 90% dos pastores hoje lidam nos seus gabinetes com problemas nos lares de pessoas que fizeram uma escolha emocionada ao escolherem um parceiro. Então, há que ter mais responsabilidade na maneira que nós escolhemos a pessoa que vai ficar conosco o resto da vida. Hoje há pessoas que casaram com pessoas que voam à noite. Yeah. Mas agora só deram conta que essas pessoas vão à noite depois que casaram com elas. Hoje há pessoas que casaram com mulheres agressivas. Yeah. Mulheres que gostam de lutar. Outros até mesmo, outras casaram com homens agressivos. Mas essa pessoa não se tornou agressivo no lar. É uma pessoa que já ia dando sinais. A maneira que fala contigo, a maneira que lida contigo. Então, existem sinais. Por isso é que se diz, pastor, o namoro é uma fase de preparação para um possível casamento. Para um possível casamento. Se você está a namorar com alguém, você não é obrigado a casar com essa pessoa. Porque vocês estão numa fase de análise, uma fase de teste, se isso vai dar certo ou não. E é ali, mulher ou homem, que você vai ver os sinais daquele tipo de mulher ou de homem que você projetou para o teu futuro. Sim. Porque mais do que você casar para preencher um lado da tua vida que está em falta, você deve casar com a pessoa do teu propósito. Lógico. Porque existem pessoas que estão juntos fisicamente, mas estão espiritualmente e mentalmente desligados. E a coisa mais desgastante da vida, profeta, é casar com alguém que está espiritual e emocionalmente desligado de nós. Uau, 3 níveis. Exatamente. Emocionalmente desligado de nós. Só estamos ligados fisicamente. Significa que essa pessoa, você vai falar coisas para ele ou ela e ela não vai entender ou ele não vai entender a tua linguagem. E tem uma coisa aqui bem interessante. Pastor Nuno Cadete. Todo casamento presidido na igreja com a bênção do pastor é Deus quem uniu? Não, nem todo. Uau, olha, isso é... Nem todo. Isso... Não, calma aí. Nem todo. Câmara do pastor é essa aí. Todo casamento, eu vou repetir aqui a pergunta. Todo casamento presidido na igreja, com a bênção do pastor, do homem de Deus, é Deus quem uniu? Não, nem todo Sustenta isso, casamento pastor. que um sacerdote, um homem de Deus preside, tem a vontade de Deus envolvida. Sim. Primeiro é que os objetivos dessa união não são determinados pelo pastor, Uau. são determinados pelo casal. E existem pessoas que têm objetivos errados no casamento. Vou falar umas coisas aqui. Fala. Há mulheres que casam porque a amiga casou. Sim. E ela acha que também tem que casar porque tem uma amiga que casou. Uau. Há homens que casam porque pai e mãe lhe fizeram pressão. Uau. E ele acha que tem que casar porque lhe fizeram pressão. Agora, coitado dos pastores, porque essas pessoas quando vão na igreja, vão lá e dizem, não, eu amo porque eu estou a casar porque lhe amo muito, lhe quero muito, lhe gosto muito. Epá,
Se nós, pastores, estamos a receber isso na igreja, você está a dizer que lhe ama, lhe quer, e esses são os requisitos bíblicos, vamos casar. Agora, a convivência é que vai demonstrar a solidez ou não desse suposto amor. Então, esses caras muitas vezes casam por motivações supérfluas e esses casamentos depois muitas vezes acabam dando errado. É um debate que eu estava até com a minha esposa recentemente e ela por acaso me disse, amor, faça um vídeo sobre isso. Eu perguntei sobre o quê? Sobre a questão de escolher o amor da nossa vida. Por exemplo, muita gente diz assim, nós normalmente não casamos com o amor da nossa vida, porque muitos acreditam que o amor da nossa vida é aquela pessoa que a nossa relação não deu certo com ele no passado, mas é uma pessoa que nós gostávamos muito e acabamos casando com outra pessoa e de vez em quando eu me lembro que tive uma boa relação com aquela pessoa. Errado. Uau. Se aquela pessoa fosse o amor da tua vida, você casaria com ela. O amor da tua vida é aquele que Deus colocou no teu caminho. Yes. Aquele que Deus deu para o teu destino profético. Uau. Tá a perceber? Não casa. Existem pessoas que não casam apenas porque você ama. Casa também porque esse amor é recíproco. A pessoa também te ama. Uau. Não casa apenas porque a pessoa tem uma boa aparência. Porque a vida em si é dinâmica. Hoje, o que é gordo, ele pode emagrecer. O que é magro, ele pode engordar. Não. Então não case. Explique isso, pastor, explique isso. Meu Deus, eu vou falar umas coisas aqui hoje. Isso vai arrebentar. Isso vai explodir. Isso vai explodir. Repete isso aí. Aleluia. Yes. Não case com alguém porque é alto ou baixo. Porque isso não determina o caráter das pessoas. Case com alguém que realmente te ama, uma pessoa para a jornada, que entende as tuas complexidades, que entende os teus momentos, as tuas variações. E é uma pessoa que vai estar ali contigo para a jornada toda, suportando teus problemas, tuas dificuldades, tuas intempéries, porque é alguém que Deus preparou para o teu destino. Não existe essa coisa. O príncipe encantado, nós é quem fazemos o nosso príncipe encantado. Yeah. Nós é quem montamos, porque o casamento é uma escola. Dizia um grande pastor Nuno, que nós não casamos com a pessoa que amamos, né? Não casamos com a pessoa certa, mas muitas das vezes não com a pessoa perfeita. Exatamente. A perfeição é algo que a gente vai indo criando, né, ao longo do processo. Sim. Olha, eu acho que agora sim é que começamos o programa. Agora sim começamos o programa. Há uma pergunta que o propósito aqui não é criar polêmica, já tipo, vocês sabem que nós não temos essa vibe. São perguntas assim, a gente não prepara isso vem chegando. Amen. Mas eu acho que Deus está fazendo algo na tua vida a partir desse momento. Você que ver um corte na internet, você que está recebendo esse vídeo, seja impactado por essa palavra. Você não é um erro. Através dessa palavra que está sendo ministrada aqui, algo está acontecendo na tua vida. Algo vai acontecer. Isso é uma palavra eterna que vai operar no passado, vai operar no presente, vai operar no futuro. E nós somos mais ricos que o Elon Musk, tá? No YouTube não pode bloquear esse vídeo. Vamos lá. Agora, há uma narrativa que nos dias atuais tem se proliferado, não sei se foi disseminada por quem, dentro do meio gospel, certo. Que hoje os jovens, por falta do conhecimento do seu propósito e da estabilidade ministerial, acabam vivendo como escravos, se submetem a propostas completamente malignas. Sim. Até mesmo sendo pisoteado, esmagado por uma pessoa que está acima dele, porque o cara não tem saída. Ele não se deu bem numa área. Já não se deu bem nos estudos. Tentou procurar refúgio no Evangelho. Também no Evangelho está a ser escravizado. E nós encontramos em Timóteo, Paulo aconselha a Timóteo que nós não devemos dominar a pessoa. Right. E nos dias atuais nós encontramos essas pessoas que dominam pessoas, manipulam, governam as pessoas. Eles massacram pessoas. Esse tipo de liderança, qual é a visão do pastor Nuno Cadete com relação a esse tipo de liderança? É saudável isso? Faz parte da visão de Jesus, do Evangelho? Olha, obviamente que isso não faz parte da visão de Jesus, muito menos da visão do Evangelho.
o homem, Deus não fez o homem para dominar outro homem. Sim. Deus fez os homens para dominarem a terra. I'll repeat again. Vou repetir isso. Deus não fez o homem para dominar outro homem. Isso é escravidão. Uau. Deus fez o homem para dominar a terra. Por isso é quando nós lemos em Gênesis, não é? Gênesis 1:26, formou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, o homem se tornou alma vivente. Isso é Gênesis 2:1. Gênesis 1:26 é: e disse Deus, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os répteis que se movem sobre a terra. Quer dizer que o domínio de Deus é sobre a terra e não sobre um outro homem. Uau. E essa visão Jesus alinhou ao pregar o evangelho. Sim. Jesus não trouxe um domínio sobre os homens, Jesus trouxe uma liberdade sobre eles. Tanto que o evangelho é aderido através da escolha. Yes. Jesus não impôs a escolha, Jesus colocou as condições e deixou o critério de decisão para as pessoas. Yes. Não é? Então, o homem não deve dominar outro homem, isso é arrogância, isso é prepotência. Durante toda a história, todo homem que tentou dominar outro homem se deu mal. Se deu mal. Existem nomes aqui que eu não posso falar. Até porque chega a ser escravidão, né? Exatamente. Escravizar homens, matar homens, usar homens para os seus próprios interesses, para o seu próprio querer. Então, nós precisamos entender que tanto nas igrejas, nas instituições, seja do Estado, sejam instituições privadas, o homem não é para ser dominado. Cada um está ali para cumprir uma tarefa, tem o seu destino, tem o seu propósito e ninguém tem que dominar ninguém. Mesmo no serviço. Por isso é que hoje há esse conceito que se diz há uma diferença entre ser líder e ser chefe. Ser chefe. Profeta Josafate, já percebeu que hoje nós temos líderes que não são atuantes no processo? Uau. Existem líderes que são chefes, mandam, não dão exemplo. Diferente de Jesus. Jesus ordenou os discípulos para irem curar, mas ele antes curou com eles. Uau. Jesus ordenou os discípulos para fazer coisas que ele também fazia. Jesus, mesmo sendo líder dos seus discípulos, lavou os pés dos seus discípulos. Uau. Então Jesus está a nos dar aqui uma grande lição do que é uma verdadeira liderança. Uma verdadeira liderança não é aquela que você manda e os outros obedecem apenas, não. Liderança é quando você é participante e atuante no processo, para dizer que nós estamos aqui por uma visão, por uma causa e vamos fazer as coisas todas juntas. O líder não é aquele que cria separatismo, que cria divisão, né? O que se diz é separar para governar, não. Líder não é isso. Líder é aquele que participa, que está ali, que entende a fragilidade e a fraqueza de cada membro da sua equipa, sabe? Não, fulano tem esse problema e ajuda o fulano naquele problema para ele poder concretizar melhor os seus objetivos, as suas tarefas. Então, hoje temos esse problema. Agora, dentro da pergunta do profeta, eu vi aqui uma bifurcação, porque no começo eu estava a falar sobre imediatismo, né? Pessoas que não têm saída e às vezes... E por conta de uma falta de crescimento, por uma área da vida, ele tem que se submeter a algumas coisas. Assim, tem que se submeter a algumas coisas, né? Ele vê que, porque as coisas não estão a dar certo para o seu lado. Entenda, amado, às vezes o dar certo não é sobre fazer errado. Muitas vezes não é que você está a fazer errado, é que você não está na tua estação própria. Sim. Biblicamente existe uma estação própria. Uau. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Quer dizer, o que esse texto está a apelar é uma intensidade de insistência de Josué em não se apartar do livro da lei. Então, o que acontece com muita gente não é que você não é ungido, não é que você não é chamado. Você está numa estação que não é ainda a tua estação. Só que a tua estação também vai chegar. Porque às vezes você está aí se unir a alguém, contribuindo num propósito que não é o teu e acabas matando o teu próprio propósito. Hoje existe, profeta Josafate, muitos a pregarem sobre mentoria, ter mentores e etc. Isso é bom, mas tem um perigo aqui, profeta Josafate. Qual o perigo? É importante ter mentores,
mas nem todo mentor serve para nós. Porque se você procurar um mentor que está numa linha diferente daquilo que é a tua linha, você vai sepultar o teu destino profético. Yeah. Porque se você está numa área, você tem que ouvir palavras relacionadas àquilo para te poderem atiçar para aquilo que é o teu destino profético. Yeah. Profetas têm que ouvir profetas. Sim. Pastores têm que ouvir pastores. Evangelistas têm que ouvir evangelistas. Como é que você é evangelista e não se inspira nos grandes evangelistas que pisaram a terra? Yeah. Não ouve, não vê sobre ele como é que eles começaram o testemunho dele de vida. Como é que você é profeta, não estuda a vida de Elias, não estuda a vida de Daniel, não estuda a vida de Isaías, não estuda Jeremias? Como é que você vai despertar em relação àquilo que é o teu dom? É importante ter mentores, mas nem todo mentor serve para nós. Se você se colocar num mentor errado, você pode estar a adiar o teu destino porque você está a ouvir um tipo de alimento que não nutre a tua genética espiritual. Yes. Aí tem um... Aqui não dá para dar palma porque estamos no estúdio. Dá para dar aplauso porque a gente está no estúdio, mas acho que depois vai colocar aí um efeito. Há uma coisa muito importante que o pastor não estava aí a dizer sobre mentores, profetas ouvir profetas, pastores ouvir pastores. Nós hoje, em Angola, nós nos deparamos com uma situação muito triste. Existem evangelistas que nunca ganharam nenhuma alma. Tá a ver? Isso até é um assunto que nem poderia ser tratado aqui no podcast, porque nem todo mundo tem maturidade para ouvir, vai interpretar isso como um ataque, coisa parecida. Existem pastores que nunca pastorearam, tem profetas que não são profetas, só apenas sonham, tem profeta dos sonhos. Estão desviados. Estão autenticamente desviados do propósito. Do propósito. E isso é algo bem delicado sobre... Agora vamos falar sobre ministérios, dons ministeriais. É algo muito delicado. Efésios capítulo 4, no versículo 11. Mais abaixo, Efésios diz que todos esses dons é para aperfeiçoar os santos, chegar à estatura de Cristo. Como é que vamos aperfeiçoar os santos só com um ministério dentro da igreja? That's impossible. Hoje em dia é difícil encontrar um mestre na igreja. Mas todo mundo fala sobre a importância da unidade dos 5 ministérios na comunidade. Na comunidade. Olha, profeta, bastante pertinente, bastante pontual essa questão. E há uma confusão que se faz. E eu sei que posso arranjar problema ao falar sobre isso. Mas eu preciso ser bíblico. Vamos cumprir esse problema. Eu preciso ser bíblico na minha abordagem. Existem 3 tipos de dons: naturais, ministeriais e espirituais. Dons naturais são os dons que Deus dá a todo ser humano, independentemente de credo, tribo, cor, raça, religião. Nós vimos que na Terra passaram grandes homens, grandes cientistas, desde Isaac Newton, Sven-Vittre, Demetri Mendeleev, Pablo Picasso, Donatello, Michelangelo e por aí afora. Esses camaradas, você acha que o dom que eles tiveram, que criaram grandes revoluções, não é? Incluindo até a fórmula da criação da bomba atômica, não é? Você acha que esse dom que esses caras tiveram, isso foi algo aleatório, é uma inteligência, simplesmente inteligência? Não. É um dom natural de Deus colocado na vida dessas pessoas para criarem avanço e evolução no mundo. Yes. Não vem deles nem do diabo, porque o diabo não tem dom para dar para as pessoas. Não Deus é que é o criador do ser humano, então isso é um dom natural de muita gente. Agora, existem os dons ministeriais, né, de acordo com aquilo que o profeta fez referência, Efésios capítulo 4, versículo 11, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, até que cheguemos à unidade da fé, a varão perfeito, a estatura completa da medida de Cristo. Ou seja, ele está a dizer que esses dons são dados por Cristo à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Apóstolo abre a igreja. Profeta dá a visão de Deus para a igreja. Evangelista enche a igreja. Pastor cuida da igreja. Mestre instrui a igreja. Doutrina, okay. Quer dizer, esse trabalho é um trabalho completo que ajuda a igreja a cumprir o seu propósito. Quer dizer que na maquete do idealizador,
aquele que idealizou a igreja. Porque o que é a igreja? A igreja é o corpo sobre o qual Cristo é a cabeça e nós somos os membros. A igreja surge na mente de Deus, foi executada por Jesus e foi confirmada pelo Espírito Santo através de 12 homens denominados apóstolos. Quer dizer que se o projeto está na mente de Deus, na materialização tem que acontecer conforme o projeto. No projeto, Deus constituiu 5 pilares. Sim. Agora, como é que uma igreja vai funcionar com um pilar apenas? Não com 2 pilares apenas? Com 3 pilares apenas? Precisamos rever essa teologia. Porque ela pode até ser tudo, menos bíblica. Menos bíblica. Menos bíblica. Eles trazem muita gente que são ditas referência no Evangelho. Elas acabam cometendo muitas heresias e aplicando a Bíblia como autoridade humana. E trazendo prazo de validade nos dons ministeriais. Dons ministeriais não é produto de supermercado, ela não inspira, ela inspira. Exato. Então, eu acho que, esse tempo já ninguém precisa de mestre. Olha, já não precisamos de apóstolo. Olha, já não precisamos de aquilo. Dons ministeriais não têm prazo de validade. Enquanto a igreja ainda não for arrebatada, para quem crê no arrebatamento, vamos precisar dos dons na terra. Alright. Então, o pastor Nuno fala que é algo muito importantíssimo, que precisa ser guardado no fundo, nas tábuas dos nossos corações. Sim. Porque nós precisamos valorizar, todo ministério é útil para a obra de Deus. E já estamos aqui na reta final, mas vamos ter muitos pontos ainda por tratar aqui, vamos ter alguns pontos por tratar aqui. Estamos a beber muito dessa arca. Ele é o próprio hipopótamo espiritual. Meu Deus. A arca da aliança em pessoa. É forte. O ouro negro de Angola. Ai. Não é presidente Gasolina, é o homem de Deus. Compartilha muito esse vídeo, porque a gente vai trazer mais conteúdo do gênero, porque essa conversa é uma conversa muito saudável, que você vai estar sendo edificado, né, através do Espírito Santo. Uma pergunta aqui muito importante que tem deixado assim o povo no chinelo. O pastor Nuno Cadete é meu amigo, para além de amigo e irmão, ele me conhece, né, com maior número de percentagem. Ele sabe muito bem quando eu respondo a alguns haters, porque também não faz sentido, né? Não faz sentido. E nós até na nossa brincadeira, ele me chama de arrogante, ele é o mais humilde. Isso aqui é uma brincadeira nossa. Mas ali, eu penso que tem certo tempo na nossa vida que o crescimento nos obriga a estar mais em silêncio. E eu quero que tu falas da importância do silêncio, né, no crescimento do ministério. Será que devemos falar tudo? Será que quem tem conhecimento deve falar tudo, deve responder tudo? Sim. Então, eu acho que o pastor Nuno vai nos responder com muita sabedoria. Vamos embora? Vou lhe responder com muita sabedoria. Esse é o gancho. Olha, profeta, eu acredito que, e nós como crescemos todos dentro do mesmo contexto aqui em Luanda, conhecemos muito bem isso. Eu acredito que é primeiramente uma questão de maturidade. Porque quando somos meninos e maturos espirituais, depois de muito tempo de pesquisa, nós procuramos pessoas para expor o nosso conhecimento dentro e fora do contexto. Eu me lembro que quando comecei a carreira e estava a estudar, a ler muitos materiais, estudar sobre história da igreja, estudar sobre doutrina, eu procurava pessoas de outras denominações religiosas para debater. Né? Eu também já fiz isso, já fiz isso muitas vezes, já viajei até. Procurava pessoas para debater, eu encontrava pessoas... Era pânico. Pregadores, aqueles pregadores, os testemunhas de Jeová que ficavam na rua. Eu ficava a torcer que eles me chamassem, só mesmo para debater com eles, contradizer a teologia deles e etc. Mas quando cresci, eu percebi algo. O silêncio fala mais do que o barulho. Sim. E nós não devemos responder a tudo. É melhor você falar para edificar do que falar para se expor. Porque quando você falar para se expor, para as pessoas saberem que você tem ou que você sabe, você vai perceber que você não vai ser eficaz, não vai cumprir nenhum propósito. Tem aplicação aí, tem comida aí. Aprendi, já aprendi uma coisa aqui, já aprendi várias, mas essa aí eu peguei. A fala da exposição, ela gera destruição. Exatamente. Mas a fala da edificação, ela gera crescimento. Crescimento. É isso aí. São profetas. Muito forte. São profetas. Muito forte. Gera crescimento. Então,
o silêncio fala mais do que o barulho em certos aspectos. E penso que o profeta Josafá estava a referir-se também ao facto de que hoje, por estarmos expostos nas redes sociais, existem pessoas às vezes que fazem argumentações, falam coisas, às vezes ferindo pessoas e fazendo juízo de valores. E hoje, por estarmos numa sociedade um pouco despreparada, às vezes até mesmo cometemos crimes contra pessoas. Sim. Que se nós pegamos aquilo e levamos no tribunal, vamos ganhar causa. Mas nós, como não temos essa índole, não temos esse caráter, muitas vezes não fizemos isso. Entenda algo. Muitas vezes você pode emitir a tua opinião, mas nunca faça o juízo de valor sobre alguém que você não conhece, você não anda com essa pessoa. Sim. Você sabe que muitas vezes essa pessoa é um pai de família, tem um lar para sustentar, e os filhos dessa pessoa muitas vezes veem o tal vídeo, veem a tal coisa, e você está a ferir uma criança na escola que também pode sofrer bullying dos colegas porque estão a falar do pai dele. Então, às vezes, é preciso ter muita cautela. E aí, para a nossa proteção, nós aprendemos a ficar em silêncio. Por quê? Porque o nosso silêncio muitas vezes fala mais do que muitos barulhos que se fazem por ali. Entende algo? Só comete erro quem está numa atividade, quem está a fazer alguma coisa. Agora, quem não está a fazer nada, não comete erro, mas também não acerta. Porque não está a fazer nada. Não está a fazer nada. Tá vendo? Agora, os errados que você anda por aí a criticar estão a fazer alguma coisa. E se erraram foi em decorrência de estarem a fazer alguma coisa, mas esse tal erro depois vai despertar a criatividade para o seu acerto. Agora, você que não está a fazer nada, Está a fazer o quê? que a tua agenda é criticar alguém que está a fazer alguma coisa, você está a ser plateia. Você está a ser simplesmente observador. Saia da dimensão de observador e entra na dimensão de um atuador. Faça alguma coisa. Percebe? Quem comete erro é porque está numa agenda, está a fazer alguma coisa. O pastor estava a falar do propósito. Todo propósito tem uma geografia e todo propósito também tem uma agenda. Quando você tem um propósito, isso determina o que você faz e o que você fala. Há muita gente que anda ali só a observar e a criticar os outros porque não tem propósito, não tem nada a fazer. Então, a única agenda dele é ficar nas redes sociais a analisar o erro do outro para depois expor, analisar o problema do outro para depois expor. Não tem agenda. Mas se tivesse agenda, se você fosse um pastor que pastoreia, um profeta que profetiza, um evangelista que evangeliza, um mestre que instrui, em vez de você estar preocupado com o que os outros estão a fazer, você estaria preocupado em ganhar mais uma alma para o reino, em orientar mais uma pessoa, em cuidar de mais uma ovelha carente que necessita dos cuidados de um pastor sedento e comprometido com propósito. Faça alguma coisa e deixa simplesmente de observar os outros. Olha, isso aqui é muito importante, muito poderoso. Existem, há um grande ditado que eu anotei num livro meu que diz o seguinte: os tolos gritam para fazer com que as pessoas pensem que eles têm a razão. Os sábios se calam para trazer a razão às pessoas. Pastor, deixa eu só pegar um gancho nisso que estás a dizer. Você é homem do gancho? Você vai perceber, só existe eco aonde está vazio. Quando nós temos um lugar mobilado, nós vamos perceber que o eco não se ouve. Então, eco tem a ver com barulho, tem a ver com vazios. Então, muita gente que anda aí a gritar, porque andam vazios. Não têm nada. Porque pessoas cheias, pessoas que se capacitam, não fazem barulho à torta e à direita. Então, existem muito eco de ocos. Ou seja, estão ocos por dentro. Como aí? Ecos? Ecos de ocos. Isso aí tem que ser gravado. Estão ocos por dentro e por isso fazem ecos, fazem barulho. Sim. Mas se tivessem cheios, preenchidos, suas palavras seriam comedidas. Falar no tempo certo, no momento certo. Paulo fala sobre isso. Paulo diz assim: a boa palavra que possa produzir edificação para quem ouve. É isso. Então, um homem de Deus, uma pessoa de verdade, não fala por falar. Não grita por... Não. Você tem que falar coisas com coerência. Alguma coisa que possa criar edificação e crescimento em quem te ouvir. A minha pergunta é, qual é a impressão que as pessoas têm quando te ouvem falar? Se você for um vazio, as pessoas vão dizer, é mais um vazio que falou. Mas quando você tem conteúdo até no meio dos reis, os reis vão te valorizar. Na sala de aula, as pessoas vão te valorizar. Esse cara, vamos lhe dar tempo porque ele tem alguma coisa a dizer, ele tem conteúdo para transmitir. Então, não seja o eco de um oco. Uau.
há 2 anos atrás, eu conheci um amigo, um cara bem conhecido, eu acho que ele vai assistir essa parte. Ele fez uma coisa na igreja dele que ele foi muito criticado na internet. Eu não lhe conhecia, eu não era amigo dele, ele me seguia nas redes sociais. Eu vi aquela cena, me causou uma ira. Eu falei, não, vou preparar um conteúdo, vou bombardear esse tropa. Foi tipo já 4 anos, que eu já não lembro muito bem. Mas depois o Espírito Santo falou, não, cala. Eu falei, não entendi nada. Eu tinha tudo para falar e opinar, porque também todo mundo estava opinando, queria seguir aquela vibe. Eu me calei. Depois de um tempo, aquele cara me liga, fica mobrada. E muitas coisas ele mudou por se associar a mim. Uau. Tá vendo? Imaginasse se naquele momento eu bombardeava ele, tá vendo? Fazia uma exposição, expusesse tudo que ele estava a fazer. Aquilo seria... Eu podia destruir uma alma, podia destruir uma aliança. E hoje, o pré-julgamento que eu tive sobre ele, que não expus, já foi errado, já errei. Tá a ver? Aquilo foi só... O erro que ele cometeu naquela época foi uma alucinação básica, foi algo assim, um flash. E eu já tirei conclusões erradas. Já fiz um vídeo sobre a vida daquele indivíduo e julguei ele por uma foto. E hoje ele é um grande brada meu. Grande brada, uma pessoa, perfeita de se conviver. Uau. Agora me perguntava, o que esse cara fez no passado? Ele falou, brada, ele até estava a rir. Era só uma loucura. Então, devemos ter muito cuidado em fazer pré-julgamentos com relação à vida de alguém. Porque eu acho que quando você ataca alguém, você também está atraindo os demônios que também lhe perseguem. Sim. A dimensão aonde Deus lhe levou, as lutas dele vão basar para a tua vida. Profeta, é isso aí. Um erro não torna a pessoa errada. Uma profecia falha não torna falso o profeta. Porque mesmo quando vamos olhar para a Bíblia, o conceito de falso profeta nem tem a ver com profecia. Não, nem tem a ver com profecia. O conceito de falso profeta tem a ver com a autenticidade ou não da mensagem que esse profeta passa. Se é alinhada ou não com os pilares e os rudimentos da fé cristã. Então, muitas vezes temos que separar uma fala equivocada de alguém da pessoa como tal. Porque nós podemos nos equivocar a qualquer momento. Sim, lógico. Mas isso não nos torna errado. Existe muito boa gente que comete um equívoco ao analisar uma questão teológica, ao analisar um aspecto ou outro, mas isso não lhe aliena, não lhe torna uma pessoa má. E hoje, profeta, o nosso maior problema é que nós temos pessoas que debatem, mas não estão preparadas para debates. Não. Porque levam tudo para o pessoal, criam inimizades por causa de debate. Quando o debate simplesmente fica dentro da esfera ideológica, é uma conversa, é uma convicção que o outro tem. Há pessoas até quase que se agarram nas camisas, se agarram, isso quase que lutam. É a religiosidade. Quase que entram para a briga. Né? Tem brasileiros que vão ouvir isso. Quase que entram para a briga por causa de um simples debate. Então tem que separar os conceitos das pessoas. Somos todos irmãos, temos conceitos diferentes, mas isso não nos impede de conviver. Olha, pessoal, tivemos um tempo aqui de muita qualidade. Wonderful. Olha, vocês merecem pegar todo o dinheiro que está na vossa conta bancária e investir na mentalidade do reino. Come on. Eu não estou vendendo sal grosso nem sabonete ungido. Estou falando algo sério. Porque esse canal precisa do vosso apoio. Os episódios da mentalidade do reino desse podcast tem visto assim de forma, né, atemporal, mas a gente quer fazer algo assim, já bem organizado, com os dias já bem marcados. Mas para isso acontecer, você precisa apoiar esse projeto. Então manda aí uma mensagem nas nossas redes sociais, compartilha muito esse vídeo. Pastor Nuno, foi um prazer estar com você. Agora eu não sou teu amigo, né? Somos amigos fora, né? Eu reconheço que tu és um grande homem de Deus. Thank you. Cara, eu tenho... Aqui na Asta Pública eu falo aqui, eu tenho segurança em te recomendar pessoas. Porque eu falo sempre, os meus amigos não são invejosos. Eles têm a tendência... Eu tive uma conquista, né? Recentemente o pastor Nuno, quando viu aquilo, o cara ficou tão feliz, aí apular que nem um bebê. E isso aqui já nos deixa
em segurança, porque aquilo vem do espírito. Então, meu conselho é: tenha amigos que celebram as tuas conquistas com a alma, não aqueles que têm genética de Caim, que trancam o rosto e depois vão te matar por causa das ofertas. Olha que o primeiro homicídio veio por causa de um culto e por causa das ofertas. Isso aqui, vamos falar disso no próximo episódio. A luta de Caim e Abel, a luta das ofertas, vai ser poderoso. Pastor, não deixa aqui as últimas considerações, deixa as tuas redes sociais, o pessoal também te acompanhar. Deus tem reservado uma estação própria para você. Não se frustre, não fique deprimido porque as coisas ainda não deram certo. Quem cresce rápido também cai rápido. Então, o tempo de crescer lento muitas vezes é um tempo de criar estabilidade. Então, as pessoas vão dizer para você: mas você é jovem, ainda não casou. Diga para eles: estou a criar raízes. Mas você ainda não tem emprego, diga: estou a criar raízes. Porque existem pessoas que casaram rápido, hoje andam divorciadas. Existem pessoas que não foram chamadas simplesmente para ter emprego, mas para serem empresários, milionários, donos de grandes empresas. Então não seja imediatista, cresça na velocidade que Deus te permitir e não inveja ninguém. Porque quando você celebra a grandeza dos outros, você está preparado para a tua própria grandeza. Então, se o outro não matou, não roubou, conquistou mais uma coisa, aplaude, celebra, porque amanhã Deus também tem alguma coisa reservada para você. Deus abençoe. Nuno Cadete Ministries são as minhas redes sociais, em todas as redes sociais. Siga, partilha, para poder estar dentro daquilo que são os nossos conteúdos. Muito obrigado. Deus abençoe. Mano, foi um prazer aqui, pessoal. Compartilha muito, deixem vosso like, deixa aqui vossa opinião, o que vocês acharam. Mandem aí milhões de comentários. Que Deus em Cristo vos possa abençoar. Daqui eu sou Josafat Mussaba, na companhia do pastor Nuno Cadete, e voltaremos brevemente com mais um episódio. Tamo junto e aquele abraço.